Fala pessoal, muito bom dia a todos. Agradeço a todos aí que puderam vir, pela presença, pela participação. Hoje a gente vai ver um conceito que é muito importante, eu também acho muito importante, em relação à filosofia política contemporânea, e que também serve muito assim, para a gente pensar certos elementos da prática educativa hoje. Por isso que eu faço questão de inserir ele no curso, que é o conceito de micropolítica. A gente vai discutir bastante o conceito de micropolítica, vou fazer uma apresentação aqui para vocês. E hoje eu vou tentar fazer mais apresentações prévias sobre o conceito de micropolítica, porque me parece que é importante, antes ainda da gente entrar no texto, como eu já fiz de maneira um pouco mais direta das outras vezes, eu vou passar um tempo anterior da aula fazendo umas explanações prévias, assim, tentando entender o que é esse negócio de micropolítica, da onde isso veio, como é que isso funciona, até porque tem alguns termos que parecem um pouco complicados e que os autores que se baseiam nos autores que trouxeram a noção de micropolítica, costumam utilizar sem explicar muito do que se trata. Então, eu vou fazer esse esforço de tentar destrinchar um pouco o que está em jogo nessa noção de micropolítica, para depois a gente entrar no texto. Eu trouxe esse texto do Silvio Galo, porque ele foi, no Brasil, quem fez essa apropriação do conceito de micropolítica para a educação. A gente tem até uma grande pensadora brasileira envolvida no conceito de micropolítica, que é a Sueli Ronick, a gente vai ver daqui a pouquinho. Só que eu queria até usar um texto dela, mas os textos são um pouco complicados para quem não tem uma formação prévia, não passou anos estudando esse troço de filosofia, conceito, não sei o quê, pode ficar um pouco mais complicado. E também não tem esse link direto com a educação. Claro que a gente sempre pode fazer os links a gente mesmo, mas eu preferi trazer um texto que tenha esse link já da noção de micropolítica com a educação, com o pensamento sobre educação, com a prática educativa, já que todos nós aqui estamos envolvidos de alguma maneira com esse negócio de educação e sendo curso de licenciaturas, mais ainda, né? Vocês estão totalmente envolvidos com a área de educação, mesmo aqueles que ainda não se deram conta, em algum momento vão se ver diante de uma turma numa sala de aula, dando aula particular ou fazendo alguma coisa, muito provavelmente relacionada com a educação. Então, vou trazer esse conceito de micropolítica e, mais uma vez, né, botei o texto lá do Silvio Galo porque ele é a referência para quem depois fez essa relação entre micropolítica e educação. É um texto que se tornou uma referência nessa utilização do conceito de micropolítica, pensando como ele pode se aplicar à educação, como ele pode ser usado na educação, como ele pode ser uma ferramenta para professores, para pensadores da educação e tudo mais. De maneira que é muito citado, né? Todos os outros textos que você procura, que sejam micropolítica e educação, estão citando esse texto do Silvio Galo. Estou dizendo isso porque ele pode ser meio complicado em alguns momentos, esse texto, pode ter algumas coisas que, se vocês tiveram dificuldade de entender alguma coisa, não se sintam mal, assim, porque realmente é um texto um pouco mais difícil, inclusive mais difícil do que os restantes da disciplina, mas tem essa importância, né? Então, mesmo que eu já tenha encontrado alguns outros textos um pouco mais simples nesse sentido, né, eu quis trazer a referência fundamental. Mas, mesmo assim, é difícil encontrar textos que sejam mais claros assim, em relação a essa apropriação desse conceito de micropolítica para a educação. Então, vamos ver isso com calma, vamos seguir o jogo aqui. Bom, é importantíssimo, imprescindível dessa vez, trazer as influências desse pensamento que está sendo exposto aqui, né, nesse conceito de micropolítica e vários outros elementos que estão ao redor dele, que fazem uma rede com ele e que fazem ele sobressair, essa noção de micropolítica, que estão muitos desses elementos presentes lá no texto do Silvio Galo, que sempre vão estar presentes nos textos das pessoas que tentaram fazer essa relação de micropolítica com a educação. Então, vamos tentar destrinchar hoje um pouquinho as noções que estão em torno do conceito de micropolítica, para isso a gente precisa ver as influências.
Esse conceito é totalmente influenciado, não só influenciado, porque assim, ele é trazido, posto, colocado por esses três pensadores, que são Deleuze, o Guattari, que são dois pensadores franceses do final do século XX, a produção deles entre os anos 70 e 90 do século XX, e a Sueli Ronick, que é uma pensadora brasileira muito importante, que ela escreveu, assim, ela produziu, vou dizer produziu e não escreveu pelo seguinte, ela produziu esse livro chamado Micropolítica, Cartografias do Desejo, que vocês estão vendo aí, junto com Guattari. Quando eu digo não exatamente escreveu, é porque muita coisa é do encontro que eles tiveram quando ele esteve no Brasil, e eles produziram palestras, encontros, eventos, conversas, entrevistas, trocas de ideias que foram registradas e transcritas nesse livro Micropolítica, Cartografias do Desejo, que é um livraço, um livro muito bom, incrível, se eu não me engano, do final dos anos 90. É muito bacana, muito atual ainda, não perdeu a força, a atualidade. E o Deleuze e o Guattari, eles se tornaram grandes parceiros, uma das maiores duplas filosóficas que já existiu em todos os tempos, porque às vezes a produção filosófica ela assume ou uma aparência ou algo de realmente uma prática que é um tanto solitária, pelo menos no que sobressai ao primeiro plano, daquele filósofo que fica sozinho, pensando, escrevendo, embora nunca seja sozinho, porque ele está conversando com alguém ali, está conversando com os mestres dele, seja do passado longínquo, seja do presente. Ele está conversando com os alunos dele, ele está conversando com as pessoas que ele detesta, que ele encontra na rua, ele está conversando com uma galera que persegue ele, que é super conservadora na época. Não estou falando desses caras aqui, não. Estou falando de qualquer pensador, qualquer filósofo. Ele está sempre produzindo dentro de um contexto, nas relações que ele estabelece na vida cotidiana, aquilo inspira ele, aquilo instiga ele, aquilo incomoda ele. Filosofia se produz a partir de afetos, né? de afetações. Isso já tem a ver com algo que Deleuze e o Guattari colocam. Mas eles acabaram construindo uma coisa especial na história da filosofia, porque eles produziram muita coisa juntos, realmente juntos, em dupla, tipo Paul McCartney e John Lennon da filosofia, né? Aqueles caras que têm suas produções, né, suas carreiras solo, mas ficaram muito marcados por causa dessa produção conjunta, e os dois pensando juntos, escrevendo juntos, colocando ideias e propondo muita coisa, uma filosofia muito propositiva, muito inventiva, muito experimental e muito... Assim, eles conseguiram chegar numa coisa que é muito difícil, que é uma expressão própria, uma maneira própria de falar, uma maneira própria de escrever, criando conceitos, criando expressões, criando metáforas que são assim não usuais, criando metáforas não usuais, o que torna a filosofia deles muito rica, né, muito prolífica, prolifera muitas ideias, muitas possibilidades, muitas ferramentas, porém também é muito difícil. Confesso que eu mesmo tenho dificuldade enorme de entender assim, Deleuze e Guattari, de acompanhar passo a passo. Quando você pega um texto deles para ler, é muito difícil. Não sei se alguém aqui já teve a experiência de pegar um texto de Deleuze e Guattari, mas essa noção de micropolítica, por exemplo, aparece muito bem nessa coleção que eles lançaram, que se chama Mil Platôs. São livros mais curtos, finos, que seriam a continuação de um grande livro que eles lançaram chamado O Anti-Édipo, que faz algumas críticas a certas noções base da psicanálise, porém aproveitando algumas influências da psicanálise para pensar alguma coisa um pouco mais rica, complexa, dilacerada, fragmentada e tal, mas sempre naquela linguagem muito própria deles. E, como eu disse, isso torna, ao mesmo tempo, a obra deles muito rica, mas meio difícil de entendimento. Não é uma obra que você vai tranquilamente acompanhar no passo a passo. Assim. E isso gera outro problema, né? Que são as pessoas que estudam Deleuze e Guattari, e aí, na hora de escrever textos com os conceitos deles, sobre as obras deles, ao invés de tentar tornar a coisa mais clara, explicar, fazer de uma maneira que a gente possa entender o que eles estão querendo dizer, as pessoas tendem a ficar repetindo os termos deles, de maneira que torna a sequência, né? Os pensadores que são deleuzianos e pensam em cima de conceitos de Deleuze e Guattari,
em geral, são mais complicados do que o Deleuze e Guattari, porque eles entram naquele vocabulário, começam a repetir aquele vocabulário de uma maneira que, em geral, a gente não entende nada, aí bate palma no final, tal, vai para cada um para sua casa, mas fica uma coisa meio esquisita. Mas, enfim, o que está em jogo aqui, então, é o conceito de micropolítica. O conceito de micropolítica meio que não pode ser pensado sem essa contraposição, de certa maneira, ao conceito de macropolítica. Em linhas muito gerais, como a gente vai ver, a gente vai aprofundar muito mais aqui, mas em linhas muito gerais, macropolítica é a política oficial, digamos assim. É aquele regime, aquele registro, aquelas regiões onde se faz política institucional, política oficial. Em geral, quando a gente fala, vamos falar de política, a gente está se referindo à macropolítica, né? Que é a política que se faz na Câmara de Vereadores, de deputados, é a política que se faz no Senado, é a política que se faz em Brasília. Quando a gente pensa em política, né, pensa naqueles caras de terno em Brasília, votando propostas, fazendo negociatas e não sei o que lá. Isso que a gente pensa como política. Os cargos executivos, os cargos legislativos, as leis oficiais do Estado são uma macropolítica. As instituições que giram em torno dessa política institucional, tipo eleição, cada 4 anos tem toda aquela mobilização, a gente discute, briga com todo mundo, tal, vai lá, vota em uma figura, uma pessoa. Isso é uma instituição macropolítica, né? Já está codificada dentro de um sistema oficial instituído que é a macropolítica. Você não tem, por exemplo, a opção de dizer, não, em 2022 eu não quero escolher entre fulano e cicrano da maneira que vocês me apresentaram, eu quero mudar o sistema político e fazer uma outra coisa. Essa opção você não tem, né? Igual para quem já viu Round Six lá no Netflix, tem uma cena logo no segundo episódio, não é um spoiler, porque é uma cena que não entrega nada da trama, mas eles estão lá votando é isso ou isso? Aí vem um cara armado dentro de toda uma estrutura já armada que não pode ser colocada em questão e diz, não vamos permitir que nenhum agitador questione a lisura do nosso processo democrático. Entende? Então, tudo isso está codificado dentro de uma macropolítica. Já a micropolítica é a política que se faz na vida cotidiana, é a política que se produz nas relações da vida cotidiana. E eu fiz questão de colocar aqui 2 exemplos de cada, para vocês verem, né? Do lado da macropolítica, a grande Câmara dos Deputados, as leis, não sei o quê, e um aperto de mão entre chefes de Estado, aquela coisa do poder executivo e as negociações que ele faz internamente, externamente, isso é no regime da macropolítica. Na micropolítica, eu botei uma cena emblemática das ocupações das escolas por alunos secundaristas. Esse, no caso dessa foto, lá em São Paulo, e eles fizeram essa prática, colocar as carteiras no meio da rua, da Avenida Paulista, de avenidas grandes lá de São Paulo, parar o trânsito, fazer suas manifestações, ocuparam as escolas e tal. Isso é uma micropolítica, né? Não está escrito na lei que isso teria que acontecer naquele momento, isso não passou por uma votação na Câmara dos Deputados, não foi um ato executivo. Foram pessoas nas suas vidas reivindicando situações que eram interessantes para elas no melhor sentido da palavra, né? Não só no sentido interesseiro, mas no sentido interessante. Então, que tem a ver com a vida delas, que mexe com os afetos delas, que afeta elas. Estão mexendo com coisas que afetam elas e estão fazendo atos fora do regime institucional, que uma coisa seria simplesmente acionar um deputado, propor um projeto de lei, aguardar a votação, aguardar o executivo tomar uma decisão, vetar ou não vetar, para resolver o problema ou não das escolas. Outra coisa é ir lá e fazer alguma coisa que está fora do registro institucional. Ao mesmo tempo, eu coloquei embaixo uma imagem que seria a correspondente micropolítica desse aperto de mão macropolítica, é um encontro corriqueiro comum de conhecidos na rua. A micropolítica se faz não só nesses atos que são reconhecidamente políticos, tipo parar uma avenida, fazer uma manifestação, ir para a rua com máscara, cartaz ou sei lá o quê, quebrar alguma coisa lá, como também nas relações cotidianas que a gente estabelece com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso caso que estamos metidos com a educação,
com os nossos alunos, com os nossos colegas de trabalho, com as nossas comunidades que a gente frequenta, seja comunidade religiosa, comunidade de estudos, comunidade artística, onde a gente toca uma música com uma galera, onde a gente produz um tipo de arte com uma galera. Ali nas relações está também a micropolítica. Se produz toda uma micropolítica nas relações cotidianas. Isso que esses caras chamam a atenção, o Deleuze, Guattari, o Foucault também ficou de fora da lista, ele é meio... mas ele também pensa muito a partir dessa noção de micropolítica, e a Sueli Ronick, eles estão trazendo isso. A gente fica muito focado, às vezes, nisso que é a política oficial institucional, e só discute nesse nível, né? As ações de deputados, a CPI da vacina, o executivo é bom, ruim, não sei o quê, esquece que tem toda uma micropolítica por fazer e, por vezes, já sendo feita no sentido até de sustentar essa macropolítica. Há sempre uma micropolítica que ou sustenta ou questiona a macropolítica. A macropolítica não fica lá flutuando no nada, no mundo ideal da política platônica. Não. A macropolítica está sustentada em toda uma micropolítica que se faz de micro-relações cotidianas. Entende? Então, e assim como ela é sustentada por uma série de micro-relações cotidianas, a gente pode pensar no caso do Brasil. Não é à toa que a gente tem uma tendência a repetir padrões de autoritarismo na macropolítica, nessa política institucional. Como é que são nossas relações cotidianas? Como é que se construíram as nossas maneiras afetivas de se relacionar ao longo desses séculos de história, que no nosso caso, como a gente viu na aula passada, passam por uma história que é colonial, que é senhorial, que é escravista, que se construiu em larga medida em torno da figura de um senhor de terras, coisas e pessoas, que é um homem branco cristão de posses. Então, é uma cultura autoritarista, uma cultura micropolítica de autoritarismo. Isso fatalmente vai se refletindo nas formas macropolíticas que a gente vai assumindo. Não está descolada uma coisa da outra. Né? E, claro, essa macropolítica retroalimenta a micropolítica, que retroalimenta a macropolítica. Porém, quando a gente saca que existe essa dimensão micropolítica, a gente ganha a chance de produzir coisas diferentes desse institucional, desses valores já estabelecidos, dessa maneira já habitual de funcionar no regime social estabelecido. Entende? Agora vai começar, vou falar de vários exemplos que o Deleuze, o Guattari e a Sueli Ronick usam para usar como metáfora para pensar a micropolítica. Por que eu vou fazer isso? Porque são legais, importantes, mas também porque vivem aparecendo nos textos deleuzianos sem explicação nenhuma, de maneira que parece até que você já sabe o que é aquilo, o que aquilo significa. São metáforas conceituais ricas para pensar essa noção de micropolítica, para pensar as possibilidades micropolíticas. Então, um exemplo muito comum que aparece lá no Deleuze e Guattari, e é repetido, inclusive no texto aqui do Silvio Galo, é essa, lembrando sempre que vai aparecendo assim, essas contraposições entre o modelo macro, poderia ser o macropolítico, e o modelo micro, onde se faz a micropolítica. Então, eles usam, por exemplo, a árvore como modelo de macropolítica. É aquela coisa que tem raízes profundas, antigas, que sustentam toda uma coisa que cresce, né? Enorme, é rígida, dura. A árvore tem aquela forma, aquele formato, aquela coisa estruturada, bem estruturada a partir de raízes sólidas, rígidas. Isso tem a ver com tradicionalismo, com uma coisa de uma tradição cultural muito firme que fica lá se sustentando e se fazendo presente, né? Assim, brotando de um solo firme, de uma terra firme, uma coisa do tipo. Rizoma, tudo isso aqui é uma metáfora da botânica. Eles usam metáforas de várias áreas do pensamento, vocês vão notar isso. Eles pegam tudo que é a área do pensamento e vão fazendo essa metáfora da macropolítica e da micropolítica, da vida padrão e da vida que pode fugir ao padrão, que pode criar coisas novas, maneiras novas de pensar, de sentir, de viver, de agir. Então, no caso da botânica, eles pegam uma metáfora botânica e falam, tem a árvore e tem o rizoma.
Rizomas são raízes que crescem de maneira mais ou menos horizontal, sem toda essa grande profundidade enraizada da árvore, mais ou menos horizontal ao longo do terreno, e elas são características pelas ramificações. Elas fazem muitas ramificações que podem funcionar, dependendo do contexto em que elas estão, como raiz, como caule ou como broto. Então, tem possibilidades, o rizoma tem ramificações. O rizoma é uma espécie de rede, ele faz uma rede em que há várias ramificações, quer dizer, várias possibilidades, várias fugas de uma linha principal, né, que podem ainda funcionar, dependendo do contexto, da situação, como raiz, broto, caule, você não sabe, tem que ver. Da química, eles pegam essa, aqui, indo para a direita, para o lado direito. Da química, eles pegam essa metáfora do molar e do molecular. O nível molar é o nível da matéria configurada, tal como a gente consegue ver com os nossos sentidos. Então, vocês estão fatalmente agora me vendo aqui no nível molar. Então, a matéria é constituída como se fosse uma coisa, algo. Né? Vocês veem o computador de vocês, a mesa de vocês, o celular de vocês, não sei como vocês estão acompanhando, no nível molar, no nível da matéria constituída como objeto, um objeto fixo, estável, com linhas desenhadas, que tem uma forma estabelecida. Porém, se você for pegar um super microscópio, talvez ainda nem exista para ver, imagino que não existe para ver nesse nível molecular, mas fosse ampliando até chegar no nível das moléculas que compõem cada ser material, vocês iam ver coisas parecidas com essas que estão na imagem. Mais uma vez, uma rede de relações de muitas moléculas agitadas, né? A física quântica traz para a gente que, inclusive, a gente não consegue determinar com precisão a posição assim, de certos componentes das moléculas, porque eles estão numa agitação tremenda, então, cada vez que a gente tentar focalizar e dizer, não, essa molécula tem tais e tais componentes que estão assim, a gente vai falhar, porque eles saltam, eles mudam, eles estão se movimentando o tempo todo, e nessa coisa que é uma rede de conexões, vão pegando essa metáfora. No nível molar, são as coisas supostamente individuais, como objetos dados, com formas bem definidas, contornos bem definidos. No nível molecular, é essa rede de conexões que vai produzindo tudo que a gente vê no nível molar. Da arte, da teoria da arte, eles pegam essa noção de linha de fuga. Peguei um desenho aqui para vocês. Quando você constrói um quadro, um desenho, com uma noção de perspectiva em relação a quem está olhando, você constrói, por exemplo, no caso desse desenho, um ponto de fuga, tem uma linha do horizonte, que é essa LH, por ela passa em algum lugar um ponto de fuga e, distanciando-se desse ponto de fuga, tem as linhas de fuga. Então, eles usam essa metáfora, lembrando que tudo isso são metáforas. Não é para, então eu tenho que me tornar uma raiz de planta. Não, eu tenho que me tornar molécula. Não, você já é feito de molécula. Isso aqui eu tenho que entender profundamente teoria de arte, só se quiser, mas é uma metáfora. Linhas de fuga, quer dizer, essas linhas que escapam de um ponto central, de um ponto. O que remete, né, quando a gente pensa em política, já que estamos falando de política? O ponto central ali é Brasília, a Câmara, é o Executivo, não sei o quê, e as linhas de fuga são as possibilidades de ação que até passam por isso, atravessam isso de alguma maneira, mas estão se distanciando disso, vão para outros lugares possíveis que não ficar concentrado num centro, num lugar, numa pessoa ou numa instituição. São ações múltiplas e variadas que vão se distanciando de um centro. Metáfora. Território e desterritorialização, uma metáfora muito comum, que aí vem tanto da zoologia quanto da geografia. É um duplo sentido aí de metáfora, tanto da zoologia, que é o território da zoologia, território do bicho, do bando que tem um macho alfa que domina aquele bando e tem seu território, e se chegar alguém, ele ataca agressivamente. O território na zoologia tem essa coisa defensiva, né? O bicho tem isso com seu território. Se alguém entra, principalmente outro bicho mais ou menos parecido,
entra naquele território, invade aquele território, faz alguma coisa naquele território, isso desperta nele um instinto extremamente, uma programação biológica extremamente agressiva. Então, tem essa coisa reativa, agressiva, contra o diferente, contra o outro que invade o seu território. Tem uma coisa de manter, aí já geograficamente, de manter o território, cercar o território, se apropriar do território, dominar o território. Vejam as metáforas que isso vai remetendo. E a desterritorialização, que passa justamente por quebrar essas fronteiras, que relativizar esses muros, essas polícias federais que ficam nas fronteiras dos territórios estabelecidos, questionar o dominante do bando que tem o seu território, abrir-se para encontros com as diferenças e com os diferentes, uma coisa que essa noção mais clássica de território, como, né, o lugar, o espaço fechado de um bando, especialmente na zoologia, não te permitiria. Então, é abertura, desterritorialização, não saber exatamente aonde você pertence, já não ter isso tão instituído, tão estável, tão fixo, né? Eu sou isso, eu faço isso, eu penso dessa maneira, eu ajo dessa maneira, coisa que cultura tem, né? Assim, digamos, a reprodução de certos valores culturais que codificam e programam a nossa maneira mais habitual de pensar, de agir, de viver, entende? Então, desterritorialização remete a isso. É um questionamento da maneira habitual de sentir, pensar, viver, aquela que já está instituída no seu território, entre aspas, é metáfora. Não é que a gente tem território igual bicho, mais ou menos, nem que a gente tem território igual uma ditadura faz com aquele território que é dela e não sei o quê. Não, é metáfora para a nossa vida, né? Que a gente pode apropriar para a nossa vida. Outra metáfora, essa ideia aqui, os pares estão lado a lado aqui, tá? Da esquerda à direita, e embaixo também da esquerda à direita. A noção de círculo, de esfera, de identidade, de unidade, representado por esse desenho de uma suposta esfera perfeita, né? É uma coisa que delimita o círculo, a esfera, eles delimitam e eles dizem: você é isso, você está aqui, você age assim, você pensa assim, você se comporta assim, e deve se comportar cada vez mais assim, e deve pensar cada vez mais assim, e deve ser cada vez mais assim, deve corresponder a esse padrão. Isso, no campo social, é o que faz identidade, né? Poder dizer com toda certeza, eu sou assim, penso assim, ajo assim, faço assim, é a constituição de uma identidade. O que quer dizer identidade? Você está atestando que você é idêntico a si mesmo. Identidade é isso, eu sou idêntico a mim mesmo e, por isso mesmo, sou idêntico a esse padrão identitário que rege também todos aqueles que são como eu. Isso faz um grupo, uma identidade de grupo, uma identidade pessoal, sempre regidos por um padrão identitário, ao qual eu correspondo e atesto para você. Não, eu sou sempre idêntico a mim mesmo. Eu não mudo, eu não questiono minhas ideias. Eu não vou te falar uma coisa num dia e depois no outro dia, de repente, ter mudado de ideia. Não. Eu tenho esses valores. Eu sei o que é o certo, eu sei o que é o errado. Menina veste rosa, menino veste azul. O meu Deus acima de todos, blá, 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 blá. Isso, o pensamento, aí que está. Quando eles trazem essas noções, eles não estão falando só de pensamento conservador, como a gente costuma entender macropoliticamente. Eles estão falando de pensamento conservador em qualquer esfera, em qualquer nível da vida, em qualquer registro, em qualquer grupo, em qualquer expressão. Muitas vezes a gente se comporta assim, né? Eu dei os exemplos mais óbvios, que são muito óbvios, né? Do pensamento conservador macropolítico. Mas tem a nossa maneira conservadora de se comportar, que é justamente quando a gente afirma uma identidade. Eu sou isso, eu faço assim, eu ajo assim, eu vivo assim, eu sou único, né? Essa noção de unidade. Eu não sou uma multiplicidade, eu não sou aberto a muitos encontros, circunstâncias, instituições, pensamentos, diferenças, não sou atravessado e constituído por diferenças.
Eu sou uma coisa, única, idêntica a si mesmo. Em contraposição a isso, essa noção de círculo, esfera, identidade, unidade, eles sempre investem e insistem na noção de rede, multiplicidade, diferença, singularidade. Se a gente vai pensar direitinho, o que a gente é, dificilmente a gente consegue reencontrar essa suposta identidade na qual a gente vive na suposição de viver. A gente vai perguntar direitinho quem a gente é, a gente façam esse teste. Sempre que você quiser responder quem você é, você sempre faz referência a uma outra coisa, que não é você. Dizer o eu, a identidade do eu, é algo que a gente não consegue. Não consegue. Você sempre faz referência a uma outra coisa. Exemplo, sempre pergunta, quem é você? Né? Ou então, você, sem essa abordagem tão agressiva, mas você se apresenta para alguém, alguém aperta sua mão e aí? Quer saber mais sobre você? Adicionou um contatinho novo que você não conhecia. Vai ter que rolar uma conversa no sentido de se apresentar, dizer quem você é. O que a gente faz? Meu nome é Diogo. Diogo é uma outra coisa que não sou eu. Diogo é um nome que já existia muito antes de mim, que por alguma razão minha família já remete a uma linhagem familiar, resolveu colocar em mim, não tinha nada a ver comigo a princípio, mas daquela maneira colou em mim e virou uma parte de quem eu sou. Mas é uma outra coisa, não sou eu. Aí eu vou dizer, não, eu sou filho de fulano e cicrano, se fizer sentido dentro da conversa. Isso é uma relação com outras pessoas. Isso não sou eu sou, não é o eu, é minha identidade. Uma relação com outras pessoas. Sou filho de fulano e de cicrano. Eu sou do Rio de Janeiro, sou brasileiro. Isso é uma referência a uma outra coisa, uma cidade, um país que tem sua história, que tem sua constituição. Eu sou professor de filosofia, isso é uma relação com uma outra coisa, que é uma profissão que tem a ver com toda uma história do pensamento ocidental, de construção da filosofia como uma área estabelecida, tem a ver com as universidades, a história das universidades, o que elas foram, o que elas se tornaram, para que hoje eu seja professor de filosofia. Eu vou dizer, não, eu sou casado, conheci minha esposa tal, na faculdade há muitos anos, uma referência a uma outra coisa, uma outra pessoa, uma outra relação. Eu gosto muito de cerveja, gosto de hambúrguer, gosto de macarrão, gosto de gostos, né? Eu sou botafoguense, fios, são fios que vão se entrelaçando e compondo para cada um uma rede. É uma rede que só se entrelaça daquela vez uma única vez. Por isso, essa rede é feita de uma multiplicidade que nos torna absolutamente diferentes de qualquer outra pessoa, daí a diferença, e que também é uma rede composta por elementos muito diferentes, né? Botafogo não é a mesma coisa que Brasil, que não é a mesma coisa que cerveja, que não é a mesma coisa que filosofia, que não é a mesma coisa que Diogo. Elementos diferentes se entrelaçam em rede, compõem uma composição, né, singular, absolutamente singular, que é única, irrepetível. E aqui vejam que a singularidade é diferente de unidade. A unidade é a suposição de que eu sou algo dado, único, fechado em mim mesmo, enquanto a singularidade é o efeito, o resultado do encontro dessas muitas circunstâncias que fazem uma singularidade. Nunca mais, nunca houve, não há e não haverá outra pessoa, outra singularidade exatamente igual a mim. Se isso é bom ou ruim, eu não sei dizer. Mas não haverá, não há, não haverá. É único, é da ordem do único, irrepetível. Né? Mais que raro esse encontro, é único, irrepetível. Então, é singular, absolutamente singular. Então, vocês vão ver o tempo todo o questionamento, né, na obra do Deleuze e Guattari, da Sueli Ronick, nos pensadores que usam eles, o questionamento dessas noções do tipo círculo, esfera, identidade, unidade suposta dada desde o início, e um investimento nessas noções de rede, multiplicidade, diferença. Não à toa isso é chamado filosofia da diferença. A filosofia do Deleuze e do Guattari frequentemente é chamada filosofia da diferença,
por causa disso, porque tudo de que você vai falar já é sempre efeito de uma rede de muitos elementos diferentes que fazem uma singularidade que é absolutamente diferente das outras. Daí uma filosofia da diferença. O outro exemplo, que tem muito a ver com o nosso contexto aqui do Silvio Galo, que eu trouxe, ele apropria essa noção do Deleuze e do Guattari de literatura maior e literatura menor. Mais uma vez, uma metáfora. Você pega o maior, ele está falando desse nível macro instituído, desse nível oficial, desse nível oficialmente reconhecido, desse nível tradicional, que apenas reproduz uma coisa tradicional já estabelecida como canônica, como oficial. Então, eles usam isso no nível da literatura. Eles têm um livro sobre o Kafka, que é um autor tcheco que escreve em alemão e tal, tem toda uma história interessante com ele. E eles usam o Kafka como exemplo de literatura menor. Então, você tem a literatura maior, não tem símbolo maior para ela do que essa reunião de senhores lá na Academia Brasileira de Letras. Aquilo é literatura oficial. Né? Assim, não quer dizer que muita gente boa não tenha passado por lá, não está em jogo aqui necessariamente um juízo de valor. Entendam isso, é bom, isso é ruim, isso é maravilhoso, isso é uma porcaria, isso envolve outras questões, não passam exatamente por aí. Mas é assim, é o oficial, é o estabelecido. O cara publicou livros de uma maneira que acabou sendo reconhecidamente pela instituição fundamental, dona de um processo que não tem dono, que é o da criação artística, mas a suposta dona de um processo sem dono de criação artística, que centraliza o reconhecimento à qualidade das obras literárias produzidas e distribui prêmios e agremia em torno dela essa coleção de senhores renomados que estão lá na Academia Brasileira de Letras. É literatura maior. Lembrando, maior e menor, para quem só teve tempo de dar uma olhada no texto, título, que é em torno de uma educação menor, menor e maior aí não tem a ver com maioridade e menoridade, não tem nada a ver, e também não é simplesmente tamanho, né? A literatura maior é maior do que a menor, é uma questão de escala, uma questão de escala que tem a ver com essa coisa do ser institucional e oficial ou do ser, não vou dizer marginal, porque o marginal já está em relação necessária com um contraponto, né, assim, digamos, ao oficial. Mas é uma coisa que passa ramifica, né? Faz ramificações e linhas de fuga e passa por lugares e por formas de ação e de expressão que não são necessariamente as oficiais e as institucionais. Então, isso eles chamam de literatura menor. E, no entanto, está usando elementos do oficial, do estabelecido. Falar português, português brasileiro, é o oficial estabelecido, que para nós ainda tem outros pesos oficiais estabelecidos, como, por exemplo, de sermos colônia e de falarmos ainda a língua do colonizador, né? A língua portuguesa. Porém, dentro desse registro do que é o português e a língua portuguesa, pode-se produzir muitas subversões. Nesse sentido da literatura, é interessante a subversão, porque é uma versão que, ao mesmo tempo, pode ser subversiva, né, da língua. Então, coloquei alguns exemplos aí, tipo uma batalha de rap pode ser um exemplo de literatura menor, uma roda de samba pode ser um exemplo de uma literatura menor. As diversas poesias que estão espalhadas aí pela cidade, de várias maneiras possíveis, seja em cartazes, seja em escritos nas paredes e tudo mais. Olha que beleza. Há pessoas que dão pena, outras asas. Isso é bom. Literatura de cordel. Por que não tem um cara da literatura de cordel na Academia Brasileira de Letras? Às vezes produziu para cacete, tem um monte de coisa muito maneira que não é oficial, não é instituído, não é reconhecido nesse centro, passa por outros lugares, né? Por um outro tipo de experimentação, por um outro tipo de invenção. Mais uma metáfora. Ser estabilidade em relação a devir, fluxo. Né? O nível do ser, da estabilidade, né? Você é isso, as coisas são isso, uma coisa estável, uma essência estável que define as coisas.
Aí eu botei logo a carteira de identidade, porque não tem nada mais fixo, estável do que aquela foto 3x4 colada num documento de identidade que supõe provar para os outros, pela chancela de um Estado, com suas instituições oficiais, que eu sou eu, que eu sou eu mesmo, que você é você, que eu sou, não é isso, né? Que eu sou idêntico a mim mesmo. Não, eu não me transformo, não. Não mudo, eu não sou atravessado por diferenças, eu não funciono em rede, eu não estou em movimento. Eu sou eu mesmo, desde que, pelo menos, eu fiz essa carteira aqui de identidade e tem aquela fotinho tosca, 3x4 lá, a vida inteira, cada vez mais se distanciando da gente. E em relação a essas noções de ser e estabilidade, eles colocam as noções de devir, fluxo. Então, vocês vão ver muito essa noção de devir, fluxo. Nada mais é do que o seguinte: nós estamos em movimento. O nosso ser, né, não é que nós não tenhamos um ser, nós somos coisas, mas nós estamos sendo. Nós sempre estamos sendo. Nós não somos algo a vida inteira. Não tem lá uma identidade fundamental, uma estabilidade fundamental. Nós estamos em devir, né? E não tem muito uma coisa assim, mas o que transforma nosso ser? São só coisas muito grandes ou coisas pequenas também? Tudo. Essa aula agora, a gente está conversando aqui, está transformando de alguma maneira o nosso ser. E não importa como, não quero dizer que eu sei como, porque você aprendeu isso aqui, às vezes é só porque você está achando um saco, mas isso está transformando de alguma maneira o seu ser, entende? Às vezes é porque você está interessado em um ponto específico aqui, nossa, isso aqui é interessante. Fez conexão com outra coisa, caiu na rede, expandiu, está transformando o seu ser. Tudo que a gente faz, todos os encontros, todas as relações com coisas, pessoas, instituições, transformam o nosso ser. A gente vive na suposição de que a gente é um ser fixo que vai entrando em relações, entrando e saindo de relações. Então, eu me relacionei com uma pessoa, saí daquela relação, continuo sendo eu me matriculei numa instituição, saí dela, continuo sendo eu vou frequentar uma instituição religiosa, saio dela, continuo sendo eu entro na rede social, interajo, saio. Não é bem assim, né? A gente está o nosso ser está em devir, nós estamos sendo. Então, o nosso ser está sendo construído por todas essas relações, e não só construído, mas transformado por todas essas relações. No nível da macropolítica, o oficial, o estabelecido, descendo aqui a imagem, o que a gente tem é a classificação binária. Ou você é isso, ou você é aquilo. Ou você está aqui, ou você está ali. Eu adoro aquela frase que circula assim: o certo é o certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo o contrário. O errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo aquilo. É, é tão fixo assim mesmo. Poxa, eu tenho até quase inveja dessa noção de mundo tão simples, em que você sabe exatamente que o certo é o certo e é aquilo, e o errado é o errado e é aquilo, pronto. Não funciona. É muito pobre esse tipo de classificação binária para definir a experiência humana, que é muito mais complexa do que isso. Aí eu coloquei justamente uma imagem de um filme que eu gosto muito, tem na Amazon Prime, para quem for assinante, para quem não for, é, baixem o Stremio aí, de graça. O Stremio tem todos os filmes, séries, tudo. Não sei se vocês conhecem, mas chama Stremio. É um aplicativo que é um streaming gratuito. Aí, esse filme que eu coloquei é um filme que eu gosto muito, que chama Donnie Darko. Não sei se alguém já viu Donnie Darko, mas uma das cenas mais emblemáticas, tem várias, né? Mas uma das cenas emblemáticas do filme é a Saulinha, que é essa professora que representa justamente o tradicionalismo, aquela coisa bem tradicional, tal, obriga os alunos lá a participar. E ela está usando um método inovador de um cara que é meio que um cara de autoajuda, assim. Autoajuda é assim, né? Tem tudo tem seu lugar, né? Busca a felicidade, como se todo mundo já soubesse o que é felicidade. Felicidade fosse a mesma coisa para todo mundo. 6 passos para a felicidade. Né? Faço certo, não faço errado, é tudo assim. Então, ela está usando o método de um cara de autoajuda e a vida é classificada assim: certas coisas estão do lado do medo, certas coisas estão do lado do amor.
ou você tem medo, ou você tem amor, ou certas coisas provocam medo, ou certas coisas provocam amor. E o personagem principal, que representa assim, a doideira da espécie, né? Não à toa ele é apresentado como doidinho e tal, porque a espécie é doida, e ele vai confrontar isso, ele chega, para com isso, esse negócio binário, a complexidade da vida não cabe nessa porcaria de um lado ou outro, uma coisa ou outra. É isso. Essa cena representa bem. Eles estão criticando aqui o Deleuze, Guattari, o Eli Ronick, o Silvio Galo fazendo apropriação, a noção de que possa ter uma classificação binária, que ou é isso ou aquilo. Vejam que o tempo todo, inclusive é bom chamar atenção para isso, o tempo todo, no entanto, eu estou falando de classificações binárias aqui, de certa maneira. Né? Estou dizendo, tem a macropolítica, tem o oficial, tem o instituído, não sei o quê, e tem uma coisa que não é isso. Porém, é quase que um uso diferente, né? Porque eu estou dizendo, tem um lado onde há a classificação binária, que tem a ver com a estabilidade, com o ser, com a identidade, e tem esse suposto outro lado, mas que não é classificado dessa maneira, não é classificável dessa maneira. É uma outra coisa, eu não sei o que é. Tanto que, em contraposição a essa classificação binária do ou isso ou aquilo, eu coloquei a capa de um conto, livro, né, do Guimarães Rosa, que é A Terceira Margem do Rio, que é uma imagem, foi até curioso, porque eu fiquei pensando, que imagem eu coloco para a terceira margem do rio? Não tem como desenhar. Não tem, assim, não que eu tenha visto, de repente alguém inventa uma maneira interessante, mas não tem como desenhar uma coisa que você pensa, que você sente, que te afeta, uma imagem, não, nem uma imagem, mas é uma espécie de compreensão, de sacação, uma coisa que te afeta de alguma maneira, dizer, a terceira margem do rio. Você pode pensar em coisas que não cabem na classificação binária. Né? A experiência complexa da vida fugindo, não cabendo nas classificações binárias que a cultura vai produzindo. Isso é certo, isso é errado, isso você deve fazer, isso você não deve fazer. Isso aqui é o bem, isso aqui é o mal. Isso aqui é a menina, isso aqui é o menino. Isso aqui é a brincadeira de menina, isso aqui é a brincadeira de menino. Isso aqui é o justo, isso aqui é o injusto. Tem uma coisa aí que é a terceira margem, né? E tem experiências para a gente que atravessam, que jogam a gente nesse lugar que é terceiro, que não é nem isso nem aquilo, não é simples dessa maneira. É complexo, tem algo de indefinível, tem algo de não saber exatamente do que se trata. A experiência de estranhamento é assim. Muitas relações afetivas para a gente são assim. O que é aquilo? Como é que aquilo funciona? Não sei. E acho que esse é o último dos exemplos. Como eu disse, hoje eu ia ficar muito mais assim na parte prévia do que propriamente no texto. As outras metáforas conceituais que eles usam é a do sedentarismo e a do nomadismo. Vejam aqui na imagem, aquela imagem bem clássica, né, de livro didático e tal. O sedentarismo, as pessoas têm suas casas, tem ali o campo de plantio e colheita, tem aqui a domesticação dos animais, cada um tem o seu lugar social, cada um tem a sua tarefa bem estabelecida. Então, eles usam essa imagem dos círculos concêntricos, né? Você tem a casa, tem o campo, tem a domesticação dos animais, e cada figura ali tem o seu lugar. Pode passear dentro de um certo círculo, sempre criticando a ideia do círculo. Pode passear dentro de um círculo social que define o que é atividade de homem, o que é atividade de mulher. As mulheres devem ficar com um marido. Aqui, justamente no sedentarismo, falar disso, que é o neolítico, aqui surge, pela primeira vez na história da humanidade, a noção de pai, de paternidade. Né? Antes do Neolítico, não se tinha noção de que era uma relação sexual de um certo tipo específico que podia gerar reprodução, filhos, e que, portanto, precisava de um pai, de uma mãe que funcionava assim. Tanto que antes da sedentarização, era muito comum você ter, nas divindades, né, como adoração às divindades, tal, a figura da deusa mãe, com todos aqueles símbolos de fertilidade,
E justamente porque essa coisa da fertilidade, especialmente na vida humana, era cercada em mistério. De repente, uma mulher começava a apresentar esses sinais de fertilidade identificáveis e tinha um filho. Depois de um tempo, tinha um filho, tinha uma criança. Não se sabia da conexão das coisas, como é que funcionava. Hoje em dia a gente sabe porque ensinam para a gente, mas se vocês pensarem, antes da gente julgar rápido demais os nossos antepassados como completos idiotas, mesmo sabendo, a gente ainda fica em dúvida. Né? Tanto que tem teste de farmácia, teste de gravidez, porque você não sabe, na verdade, se aquela relação específica gerou ou não uma reprodução, mas você já sabe pelo menos como é que funciona a lógica. Para os caras que não conheciam a lógica, é obscuro o processo, porque tem ali uma relação sexual de um tipo específico, semanas depois aparecem os primeiros sinais só na mulher, meses depois a coisa vai se concretizando e vai nascer uma criança, e o homem que participou da parada fica de fora das consequências, né? Nada é visível, nada aparente indica que é filho daquele cara. No sedentarismo, com a domesticação de animais e a observação, é que se descobriu, inventou a coisa da paternidade. E aí começou essa codificação bem sistemática dos papéis sociais. A coisa de ter uma casa própria, a coisa da propriedade em torno dos campos de cultivo, o papel, o lugar da mulher na sociedade como ligada a um marido, justamente para garantir que os filhos daquela mulher fossem os filhos daquele homem, então os filhos daquela mãe fossem os filhos daquele pai, a proibição de e aí logo, né, a coisa monogâmica, a coisa ciumenta, a coisa de apropriação mesmo, os homens se apropriando das mulheres e dos filhos como propriedade sua. Então tem toda uma codificação aí, né, social rígida que surge nesse período da sedentarização. Em contraposição a isso, eles colocam o nomadismo. Mas, lembrando, gente, metáforas. Não é que, então eles estão propondo como solução que a gente volte a morar na caverna, caçar bisonte, não sei. Não, né? Metáfora do nomadismo como uma experiência de não ter morada, não ter casa, não ter lugar, não ter essa codificação social tão rígida, no sentido de qual é o seu papel social, o que você deve fazer, como você deve agir. Isso no campo da metáfora, da vida. Né? Não é assim, então vou sair por aí sem rumo, igual o nome. Não. E, por último, a última imagem, tem até mais, tá? Mas eu fiquei. Você veja que são muitas imagens, cada uma de um campo diferente. Os caras vão à geografia, os caras vão à história, os caras vão à botânica, os caras vão à química, os caras vão à teoria da arte, os caras vão a essa noção bem científica e artística, né? Que, de um lado, o experimento. O que há com o experimento? O experimento ele é todo dentro de um ambiente controlado e você tem hipóteses que têm uma certa previsibilidade. O resultado do experimento vem confirmar uma hipótese prévia que se tinha e que se pôde testar dentro de um ambiente totalmente controlado. Tanto que, se você pegar esses equipamentos, levar para o meio da rua e começar a fazer o mesmo experimento, o resultado não tem validade, porque ele fugiu de um padrão de controle que vai determinar a validade do experimento. Por outro lado, o que eles estão propondo, estão investindo numa experiência de experimentação. Esse cara que está aí, nessa figura da direita, é o Jackson Pollock, é um artista estadunidense muito famoso. Se eu não me engano, ele é estadunidense. Se eu estiver enganado, depois vocês me corrigem. Mas o que ele faz são esses quadros, essas telas com tintas variadas, ou às vezes só tinta preta, às vezes tintas variadas, compondo essas redes de tinta. Então, aqui, ele, no processo de criação, isso é um claro caso de experimentação, porque justamente ele não sabe o que vai sair dali. Ele não tem uma ideia prévia, tipo, vou pintar uma casa no alto de um morro, e aí já sabe exatamente como fazer e faz aquilo. Não, é experimentação. O cara vai jogando tinta na tela, claro que com o rigor dele, o método dele, mas sempre no sentido de uma experimentação.
Não tem como controlar inteiramente o resultado. É isso. Não tem como controlar o resultado. O resultado escapa a qualquer previsibilidade anterior. O resultado não vem confirmar uma hipótese previamente dada. É experimentação. Experimenta-se. Resumindo esse troço todo, eles estão dizendo o seguinte: de um lado, né, vivendo, a gente se depara com uma coisa. Produzir os mesmos scripts do teatro social. Teatro social é tudo isso que a gente vive, né? Nos vários cenários do teatro social, do grande teatro da sociedade. Você tem ali sua família, tem um script de quem obedece quem, como deve ser aquela relação, como se deve agir, quem deve respeitar os valores de quem, porque você mora no meu teto, porque não sei o quê, porque eu tenho esses valores, você tem que seguir também, tem que ir na mesma igreja que eu, tem que acreditar nos mesmos deuses que eu, tem que blá, 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 tem que seguir a mesma noção de profissão que eu tenho, tudo isso. Aí tem a escola, tem o trabalho, tem os vários ambientes, os vários cenários do teatro social, eles têm seus scripts. E a gente é meio que levado a reproduzir esses mesmos scripts. Reprodução dos mesmos valores, os mesmos discursos, as mesmas práticas, as mesmas identidades já estabelecidas e dominantes no teatro social. Desde muito cedo, a gente cresce vendo desenho, a gente cresce vendo séries, filmes, novelas, que já apresentam certos valores, o que vale mais e o que vale menos. Propagandas as mais variadas no seio da sociedade, que vão mostrando para a gente padrões de vida que são supostamente melhores, mais certos. O que fazer, em que acreditar, quem eu quero ser, o que é maneiro ser, o que é legal ser, do que eu devo me afastar, o que não é legal ser. Tudo isso vai sendo mostrado para a gente através dos vários âmbitos em que a gente tem relações e com os vários exemplos que nos são passados pelos filmes, séries, desenhos, tudo isso. Eu vou mostrando um jeito de viver, um jeito de se relacionar padrão, um jeito de pensar padrão, um jeito de buscar realização padrão, um jeito de buscar sucesso padrão, sabe? Então, isso, obviamente, gera na gente, né, uma tentativa de se enquadrar e corresponder a esses grandes padrões identitários e classificações binárias vigentes. Não, eu sou isso, eu não sou aquilo, eu estou aqui, eu não estou ali, eu sigo esse caminho, eu não sigo aquele. Né? Você vai e vai tentando corresponder àquele padrão. Você vai tentando corresponder a um padrão do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser bem-sucedido no seio dessa sociedade, do que é ser reconhecido no seio dessa sociedade, do que é amar e ser amado no seio dessa sociedade, da maneira que ela já codificou e já te passou como pronta de como deve ser uma relação amorosa, uma relação monogâmica, uma relação entre um homem e uma mulher, é uma relação ciumenta, uma relação possessiva, uma relação não sei o que, não sei o que. Tudo isso já codificado, já estabelecido. Então, a gente vai tentando se enquadrar, corresponder a esses padrões identitários. Por outro lado, o que eles estão investindo, propondo, mostrando, é que justamente porque a vida, em geral, teima em não caber nesses padrões identitários, nesses scripts tão rígidos do teatro social, e por isso mesmo a gente, em geral, se sente em meio a algum mal-estar, bate mal-estar na gente, vez por outra, porque essas contas não fecham, a gente acaba não cabendo nesses padrões, reproduzir os scripts vai cansando, tem um monte de coisa aí. Tem uma outra coisa que é possível, tem uma outra forma de fazer as coisas que é possível, tem uma outra maneira de pensar, de viver, de sentir, de experimentar coisas diferentes que é possível. Então, eles estão propondo simplesmente isso: criação, invenção, prática de novas maneiras de expressão, maneiras diferentes e singulares de pensar, de viver, de sentir, de interagir com as pessoas. Isso é a grande proposta. O que eu quero dizer com esse resumindo, é assim, parecem coisas muito complicadas às vezes, até lendo o texto, um negócio complicado. Um dia eu vou tomar vergonha e eu mesmo vou escrever um texto que relacione esse troço todo à educação de uma maneira que me agrade. Não estou reclamando dos outros, não. Da maneira que eu quero, que me agrade.
Porque fica parecendo uma coisa muito difícil, uma coisa muito complicada. É muito simples, é isso que está aí no resumindo, né? O cara estava dizendo, gente, ao invés de só reproduzir valores estabelecidos, ao invés de só tentar corresponder aos padrões sociais estabelecidos, e vão te forçar isso o tempo todo, não se engane que vai ser muito simples, muito fácil, porque todas as instituições te empurram para isso, dá para tentar criar uma maneira diferente de viver, de pensar, de sentir, de existir, de interagir com as pessoas nos mais diferentes níveis da nossa vida, explorar criativamente, botei o cria entre aspas, porque, né, ativa, de maneira ativa, os agenciamentos. O que são os agenciamentos? As multiplicidades de circunstâncias com as quais a gente já sempre está em relação e que produzem afetos em nós, nos afetam, instigam o nosso desejo, produzem maneiras de desejar, maneiras de sentir na gente. Quando a gente saca isso, em relação a gente está totalmente passivo nesse processo. Quando a gente saca isso, a gente ganha amplitude no sentido de, pô, vou usar essas circunstâncias, né, com as quais eu estou em relação para produzir uma maneira singular de me expressar, de existir, de viver, né, de educar, nem educar, de se envolver com a educação de pessoas, produzir maneiras de expressão da nossa singularidade, potencialmente subversivas. Por que são potencialmente subversivas? Porque a sociedade vai empurrar para a massificação, para a padronização e para a homogeneização. Sempre vai. E potencialmente contagiante. Por isso que ele fala do valor coletivo. Todo ato micropolítico, nesse sentido desviante, nesse sentido criativo, inventivo, de diferença, de singularidade, ele é potencialmente contagiante. Não quer dizer que você faz de início pensando na coletividade. Não, eu vou fazer isso aqui por todas as pessoas. Não se engana, não. Você está fazendo porque quer fazer. Tem uma coisa ali sua que está a fim de se expressar, que é a sua singularidade. Mas isso é potencialmente contagiante. Pode contagiar muitas outras pessoas, né? E vejo que, mais uma metáfora, essa da saúde, né? Da imunologia. Enquanto a tradição investe na imunologia, não posso ter relação com o outro não pode chegar, o outro isso tem que ser barrado, não sei o quê. Porque, lembrando, metáfora, que obviamente no campo da imunologia o que nos interessa é nos imunizar contra o vírus, tá? Não é isso que está sendo posto em questão. A questão é a metáfora. Na vida a gente às vezes se comporta assim, excluindo as diferenças, evitando o contato com o outro, com o diferente, se protegendo, se colocando na defensiva o tempo todo. Eles estão investindo no contágio. Vamos criar coisas que possam contagiar outras pessoas. Obviamente, lembrando, hoje em dia é bom enfatizar. Eles não estão falando sobre, literalmente, a coisa da imunologia, da vacina, do remédio, do vírus, não sei o quê. Não é interessante se contagiar com vírus e é interessante se proteger do contágio do vírus imunologicamente. Porém, como metáfora para a vida, eles estão invertendo, né? Tirar um pouco a coisa imunológica, que fica se protegendo do outro defensivamente, e investir no contágio, nas possibilidades de contágio por muitas diferenças e multiplicidades e singularidades. Daí a coisa do valor coletivo. Isso é a base da micropolítica. Isso é o que se pode pensar, tudo daí para uma micropolítica na educação. Qual é a macropolítica da educação? Tudo que já está estabelecido, tanto em termos de método, tanto em termos de conteúdo, quanto em termos de maneira de fazer, jeito de fazer. Tem um conteúdo específico da sua disciplina, que é esse, está estabelecido na lei, está regulado pelas instituições, tem a diretoria que vai fazer de tudo para você cumprir aquele troço, tem um jeito de fazer que, mesmo que não esteja escrito, já se tornou macropolítico, porque já é quase que instituído, né, que é chegar, botar no quadro aquele conteúdo, narrar aquele conteúdo, esperar que as pessoas aprendam aquele conteúdo, fazer uma prova para verificar se as pessoas aprenderam aquele conteúdo, e é isso, mais nada. Se fizer só isso, está feito. Não, tem outras coisas possíveis, outras maneiras possíveis de fazer, pensar, sentir a educação e interagir com as pessoas com as quais você está se envolvendo. E uma maneira que faz micropolítica, que é micropolítica e que faz micropolítica. Como é que você trata seu aluno? Como é que você olha para o seu aluno? Como é que você
Quais são as piadas que você faz ou não faz, deixa de fazer, porque vão ofender o seu aluno? Que materiais você leva para a sala de aula? Leva um filme, leva um jornal? Que exemplos você leva? Você tenta ver do que eles estão a fim de aprender? Eles gostam muito de jogar um determinado jogo. Como usar esse jogo na tua aula? Qual é o lugar onde eles vivem? Como é que são as relações naquele lugar? O que dali você pode aproveitar para levar para eles? Aquilo que tem a ver com o que você quer transmitir. Quais são as artes que eles gostam? Que tipo de filme, de série, de música leva coisa a ver com isso? Está fazendo uma micropolítica. Que tipo de questão? Isso é importante. Que tipo de questão você está suscitando ali? Vejam que a questão aqui tem tudo a ver com as nossas aulas anteriores. Tudo a ver com a proposta do Paulo Freire, que, embora tenha até um horizonte macropolítico para ele desenhado, né, pela filiação socialista dele, mas ele tem uma prática que é toda micropolítica. Paulo Freire não foi o ministro da Educação que instituiu uma coisa única, não, ele ficou ali na prática micropolítica. O Anísio Teixeira, com a coisa das questões que a gente leva, que transformam a mentalidade, que ajudam as pessoas a entrar nessa coisa de um devir, das conexões, do entendimento das conexões e dos devires, mais do que de uma estabilidade defensiva. Lélia Gonzalez, né, fundamental. Como se virar, como pensar e fazer educação num país em que a macropolítica sistematicamente promove racismo, machismo, exclusão, marginalização, violência contra grupos inteiros de pessoas. O que a Lélia Gonzalez está chamando a atenção é assim, se depender da macropolítica, a gente está ferrado. Só da macropolítica, não é que a gente nunca vai tentar transformar a macropolítica para torná-la mais interessante para nós, mas assim, se tivéssemos esperando apenas a macropolítica, até agora não ia ter chegado em lugar nenhum. Porque a macropolítica é aquela que conta a história do ponto de vista do colonizador. É aquela que, quando tem a abolição da escravidão, ao invés de fazer um programa de direitos, de inclusão, coisa do tipo, cria a polícia militar. A macropolítica é aquela em que mulher só pode votar em 1932. A macropolítica, entende? Não dá. O meio de atuação de muitas lutas na sociedade tem que ser a micropolítica, né? E tu pega um contexto mais ou menos como o nosso, em que a macropolítica está ferrada, ferrada, né? Terrível o contexto macropolítico, terrível. Se você ficar pensando só em macropolítica, você desanima. Você não acorda de manhã, você não vem dar aula para os seus alunos da UERJ. Então, em termos de macropolítica, eu não tenho nada para dizer para vocês. Nada. Não tenho a menor ideia. Entendeu? Ou se tiver para dizer coisa ruim. Não quero fazer isso. Não vou ficar aqui lamuriando, lamentando. Agora, na micropolítica, tem muita coisa para fazer. Tem sempre muita coisa para fazer, para pensar, para agir, para interagir, tal. Entende? Então, por isso que eu trago essa dimensão da micropolítica na educação. Hoje eu vou fazer diferente, eu não vou nem entrar no texto. Peguem essa base da micropolítica todinha, vão lá para o Silvio Galo, educação menor, tal. Né? Agora vocês já entendem, imagino que bem, o que ele está chamando de educação menor. Tem dúvida? Traz para não é sala de tutoria, isso é do CEDES. Traz para o fórum, tá bom? Tem dúvida, traz para o fórum que a gente conversa lá. Mas eu vou encerrar por aqui hoje essa parte expositiva. Vamos ficar realmente, entender bem o que são esses termos, o que é a micropolítica, qual é a relação de micropolítica com a educação, que eu acho que deu para, pelo menos, conversar um pouco, já levantar uma boa ideia do que significa tudo isso. E o texto vai ficar por conta de vocês. Vai lá no texto com essas informações, com essa cabeça que a gente montou aqui, essa maneira de pensar que a gente montou. E, tendo dúvidas, vão para o fórum da disciplina que eu estou lá. Beleza? Show de bola, professor. Obrigado, hein? Muito bom. Valeu, Anderson. Estou parando a apresentação. Alguém aqui do que a gente conversou, ou mesmo do texto, se alguém já leu o texto e ainda com a explicação ficou com dúvidas,
temos alguns minutos, podemos aproveitar. Alguém tem alguma Então, dúvida? professor, Opa. não é dúvida, quando você começou a exposição, eu fiquei assim, quando falou de micropolítica, eu lembrei muito do Foucault. Aí eu fui vendo as referências, eu não vi que tinha Foucault ali, por exemplo, né? Tinha Deleuze, por exemplo, mas não tinha Foucault. Mas me parece que essa relação de micropolítica não tem nada a ver com o poder, né? O poder no sentido de como Foucault utiliza, né? Tem bastante a ver, Anderson, na verdade. Falha minha não colocar o Foucault, Não, eu que te peço porque desculpa, porque eu entendi. Eu fiquei não, meio assim. você tem toda a razão, você tem toda a razão, porque porque quem sistematizou essa noção de micropolítica foi o Deleuze e o Guattari, passando pela Sueli Ronick. Mas o Foucault ele pensou uma coisa muito interessante, que é a microfísica do poder. Tem até um dos volumes daqueles livros dele, aquela coleção roxa que eu gosto, que é Microfísica do Poder, porque ele está pensando, ele lançou as bases para isso que o Deleuze e Guattari desenvolveram como micropolítica. É assim, o poder não se exerce apenas a partir de um centro, apenas a partir de um de cima para baixo, apenas a partir de uma instituição já claramente desenhada como a detentora do poder. O poder se dá nas relações, né? O poder está nas relações. E relações que não se reduzem à relação fundamental entre um detentor do poder e um não detentor do poder. Não é assim que funciona. É nas relações entre as pessoas, entre as instituições, entre os vários âmbitos. É uma rede mesmo. Essa rede multinivelada de forças, de poderes que compõem uma determinada configuração, que compõem um determinado modo de subjetivação, um modo de dominação que determina quem você é, o que você pensa, o que você faz. E fazem individualização a partir do século XVII, pelo menos XVIII, que te tornam um indivíduo dentro de um Estado, que fazem poder estatal, né? Então, os poderes estão em exercício, em relações que não são simplesmente aquela relação do dominador com o dominado, ou do rei com seus súditos, ou do presidente com os cidadãos, ou do Estado com os cidadãos. Essa rede de poder é muito mais ampla e está em todas as relações que se faz. Então, Foucault, eu chamaria a atenção para o seguinte: o Foucault ele meio que lança as bases teóricas para aquilo que o Deleuze e o Guattari depois desenvolvem como isso é uma micropolítica, e vão dissecando essa coisa da micropolítica. O Foucault está pensando na questão do poder, do exercício do poder, cria toda uma teoria do poder e do exercício do poder, que o Deleuze e o Guattari vão aproveitar como uma reflexão política acerca da micropolítica. Mas tem toda a razão. Foucault está nesse bonde também. Perfeito, perfeito. O que mais, pessoal? Alguma dúvida, Eu comentário? fiquei com uma dúvida também, professor. Na verdade, não é no conceito. Eu estava lendo o texto, ele fala muito sobre isso do fluxo, do devir, né, e das diferenças da micropolítica e da macropolítica. Mas eu fiquei pensando assim, será que não tem também um certo movimento constante da micropolítica querendo virar macropolítica e vice-versa? Eu fiquei um pouco com isso, que acho que eu não consegui entender se são coisas completamente assim diferentes ou se o devir também está entre um e outro. Você chamou a atenção muito bem, porque eu não sei se eu formularia dizendo que o devir está entre eles, mas certamente eles sempre chamam perigo para, sempre chamam a atenção para o perigo de que uma ação micropolítica, a princípio subversiva, a princípio contestadora, a princípio, né, de fuga dos pontos centrais, acabe recaindo na tentação de se tornar macropolítica. Acabe novamente reproduzindo certas maneiras macropolíticas de institucionalização, de fazer as coisas. Eles até dão alguns exemplos práticos, especialmente a Sueli Ronick e o Guattari, lá no Micropolítica e Cartografias do Desejo,
Por exemplo, você pega, às vezes, um movimento que é de esquerda, de contestação do capitalismo, de não sei o quê, revolução, blá, blá. Aí tem um líder que é um homem, só ele tem a palavra, tem uma cúpula de líderes que são homens brancos, só eles têm a palavra. Aí, se uma mulher quer falar, é meio que jogada de escanteio, não tem voz ali dentro. Se um cara negro quer colocar a situação dele, vão dizer, mas isso não tem nada a ver, isso é uma pauta menor, isso é uma coisa que não... O cara acaba reproduzindo um modo de funcionamento macropolítico, instituído na sociedade como aquela coisa senhorial, aquela coisa colonial, aquela coisa que gira em torno da figura de um homem que é o dono da situação. Um exemplo, tá? Mas isso pode acontecer de muitas maneiras. Pode acontecer de muitas maneiras, inclusive quando um movimento de camponeses revolucionários russos se toma de fato o poder do Estado e se torna uma das maiores ditaduras mais massificadoras e homogeneizantes que a história já conheceu, no caso da União Soviética, sob pelo menos o governo de Stalin. Né? Relativizar os outros é possível, mas sob pelo menos o governo de Stalin, é uma máquina de produção de mesmidade, massificação, homogeneização das formas de vida, de pensamento, de sentimento, de afetividade. Entende? Então, dei dois exemplos, tanto um jeito micropolítico que pode reproduzir dentro de si certas maneiras de ser macropolíticas instituídas, quanto um certo movimento que começa micropolítico, se apropria da macropolítica e se torna ele mesmo a fonte de opressão macropolítica. Me deem só um minuto, que eu preciso ver um negócio. Voltei. Professor, Diga, Anderson. então, isso, na verdade, me lembrou muito um texto que eu li do Max Stirner, né? Você pode dizer muito melhor, pô, estou tentando ler, né? Porque, assim, me parece um pouco ali com a coisa da psicanálise também, ou psicologia, não sei, você que pode dizer melhor, né? Pela sua formação também, não é isso? Psicanálise, não é isso? Não sei Também, se eu sim, estou errado. Mas, sim. assim, ele vai dizer, né? A minha causa é causa. Qual é a boa causa, né? Então, você sempre está prestando, está servindo uma causa de Deus, a causa da humanidade, mas a sua causa você nunca serve. Eu entendo essa sua causa com uma certa subjetividade, né? Uma forma micro, por exemplo, que também, na verdade, entra um pouco do ego, né? Você está ali meio que você serve a causa de quem, né? Então nunca é a sua causa, né? Sei lá. Essa foi a interpretação que eu fiz, né? Que a minha causa é sempre uma causa derivada de certas influências que eu tive, nunca é minha mesmo, né? Não sei se foi uma Sim. interpretação errônea, não sei se... O Max Stirner é um cara muito interessante e ele é muito subvalorizado na história do pensamento, porque ele influenciou muito fortemente o Marx, que nunca cita ele, só para criticar aqui e ali, naquele livro que ele fica batendo em todos os pensadores alemães, xinga, fala da família, não sei o quê, e também da teoria, claro. E tem aquele. E ele influenciou muito Nietzsche, que nunca cita ele, nem para falar mal. Nunca cita. Então, ele influenciou dois dos maiores pensadores contemporâneos, né, o Marx e o Nietzsche, e nunca é citado por eles como uma influência. Mas ele diz: todo mundo quer dizer qual é a minha causa. Né? A minha causa tem que ser a causa de Deus, a minha causa tem que ser a causa da humanidade, a minha causa tem que ser a causa do líder político, da situação que é o meu líder político. A minha causa tem que ser a causa disso ou daquilo, da justiça, da igualdade, não sei o quê. Mas tá bom, da onde veio isso? Por que que isso é a minha causa? Eu já parei para pensar. Tem, isso é realmente uma causa que serve aquilo que ela diz que serve? Ou tem alguns grupos usando esse discurso, essa,
essa noção de que essa causa é a causa que eu tenho que seguir para se dar bem e para me dominar, inclusive. E ele diz uma coisa, se você vê, é mais radical ainda do que seguir a minha própria causa, né? Que ele faz essa passagem, né? Qual é a minha própria causa? Isso é uma questão a pensar. E o que ele diz que é mais radical que isso, que aí já é uma influência para o existencialismo, veja como ele é importante, chega a influenciar o existencialismo do século XX, que é a verdadeira maneira, né, de me colocar numa situação de liberdade existencial seria dizer: a minha causa é a causa de nada. A minha causa é a causa de nada. E quando ele diz a minha causa é a causa de nada, isso não quer dizer não ter nenhuma causa. Esse é o plot twist da parada. Bacana. Aí eu não Porque tinha, desculpa, eu não tinha o não. percebido isso. Porque faz todo sentido Exato. agora, né? Quer dizer, a minha causa não tem a ver com a causa de ninguém. E também não quer dizer que essa não causa não quer dizer que não tenha alguma causa, não é isso? Exatamente, porque militando pela causa de nada, eu estou militando pela minha própria liberdade. Não é assim, a minha causa é a causa de nada, é uma coisa afirmativa, que é diferente de dizer eu não tenho nenhuma causa. Quando eu digo eu não tenho nenhuma causa, eu fico na minha, não me meto com nada, não me envolvo com nada e só quero observar de longe. Ele diz, não, é uma militância para que a minha causa possa ser a causa de nada, no sentido de que nenhuma macropolítica vai determinar como eu tenho que pensar, como eu tenho que agir, como eu tenho que viver. Eu vou sustentar essa posição de liberdade, quer dizer, a minha causa é a causa de nada. Portanto, é aquilo que eu puder fazer para manter esse lugar de liberdade aceso, essa chama da liberdade aceso. E isso é potencialmente subversivo, e isso é potencialmente contagiante. Pode muito bem contagiar muitas outras pessoas e ter esse valor coletivo de que o Silvio Galo fala no texto, que o Deleuze e Guattari falam, tal, essa coisa do valor coletivo. Mas nesse sentido, militando pela causa de nada, que é a causa da liberdade em relação às formas já instituídas de pensar, de agir, de viver e de sentir, poder produzir formas de expressão da sua singularidade, da sua liberdade, que sempre são potencialmente subversivas e potencialmente contagiantes. Isso é maneiro, né? Isso é maneiro. Pô, ficou muito mais claro agora, assim, porque quando não tem uma causa, eu sempre achei que a causa fosse a causa de alguém, né? E não essa negação da própria causa, que faz todo sentido. Agora eu entendi até o texto. Até te agradeço, na verdade. Muito bom, cara. Max Stirner era muito bom. E, e aí é uma coisa, né, de justamente há que inventar o que fazer e como agir a cada momento, há que experimentar, porque não tem uma coisa pré-determinada, pré-definida. É assim que se age politicamente, é assim que se age socialmente. Isso pode muito bem recair numa reinstitucionalização macropolítica, né, que domina as pessoas, produz dominação. Mas isso é o Max Stirner, tá, gente? Um pensador do século XIX e tal. A questão do Deleuze e do Guattari tem a ver, né? Tem a ver. Mas é que não é, como vocês viram, talvez já, um individualismo também, no sentido de, eu só faço o que eu quero, né? Só vale a minha vontade. Não é exatamente isso também. Se a gente nem tem essa instância, né, do eu mesmo, a minha vontade, aquilo que eu quero exatamente, a gente já está sempre aberto, a gente é composto por muitas outras coisas, muitas outras pessoas. Se é rede, se é fluxo, não tem essa instância do eu só faço o que eu quero. É preciso, é um outro registro, é uma outra coisa. É criar meios de expressão da própria singularidade, da própria diferença, de maneira potencialmente subversiva e potencialmente contagiante. Acho que a maneira de dizer, uma boa maneira de dizer é essa. O que mais, pessoal?
Alguma dúvida, alguma questão? Comentário? Então, vou encerrando por aqui, hein? Beleza, professor, obrigado aí, hein? Beleza, valeu, Anderson. Pessoal, então eu agradeço muito a todos vocês pela presença, pela participação, pela paciência. Espero que possa ter contribuído de alguma maneira para as questões que interessem a vocês pensar. Na semana que vem é feriado, no dia 12 de outubro. No dia 19, a gente retorna para o último encontro assim, em videoconferência, que vai ter o texto Ensaio de uma Pedagogia da Singularidade, de um autor chamado Germano Prado, que vocês vão sentir, talvez, ele meio que amarra todas as questões de todos os textos que a gente viu, inclusive com citações diretas a alguns deles. Assim. E aí depois partimos para as avaliações finais e tal, essa coisa toda. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Uma boa semana, bom feriado, bons fins de semana. A gente se vê na próxima.